Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje falaremos sobre o modo subjuntivo dos verbos. Bom, primeiro, o modo subjuntivo, ele é o modo primordialmente da hipótese, ou seja, ele é usado para transmitir um acontecimento irreal, não necessariamente real, mas irreal, ou seja, que não aconteceu ou que pode ou não acontecer, hipotético ou desejado, ou seja, aquilo que você gostaria que acontecesse, uma possível realização, mas ainda incerto. É o tempo da incerteza, é o modo, na verdade, da incerteza. Ele serve também para descrever ações imprecisas que ainda não foram realizadas e que dependem de outras para acontecer. Então, caso aconteça isso, aconteceria outra coisa. É sempre uma coisa dependendo da outra. Sempre também vai ser acompanhado de que, quando ou se. O modo subjuntivo, o verbo nesse modo, nunca vem sozinho. Então, é sempre que eu fizer, quando eu puder fazer, se acontecer alguma coisa, o que, o quando e o ser sempre estão presentes. E o modo subjuntivo apresenta três tempos verbais: presente do subjuntivo, pretérito imperfeito e o futuro do subjuntivo. Bom, no presente do subjuntivo, ele indica uma ação presente ou futura. Olha que coisa! Quando é usado para indicar desejos, hipóteses e suposições. Mas como assim? Né? Usado para indicar um tempo no futuro se ele é do presente. Calma, vamos chegar lá. Ele é conjugado habitualmente com a partícula que. Então, aí os exemplos. Meu pai quer que eu estude mais. Eu quero que você vá embora. Tomara que eu possa. Por que essa ideia de futuro junto com o presente do subjuntivo? Algumas, como ele é o tempo da hipótese, algumas formas verbais trazem algo que pode acontecer no futuro. Então, eu quero que você vá embora agora. Ele ainda não foi embora, ele não está indo embora. Então, ele exprime um desejo, uma vontade, uma hipótese, mas essa ação só poderá acontecer no futuro, mas ele está no presente. O verbo se apresenta no presente, mas ele traz uma ideia também de futuro. É um pouco complicado, mas não é tão difícil assim. Tomara que eu possa ir à festa. Então, eu não posso ir à festa nesse momento. Eu poderei ir em algum momento, talvez, quem sabe. Então, é assim que acontece quando a gente trabalha com a ideia da hipótese. Então, aí a conjugação. Que eu viaje, que tu viajes, que ele viaje, que nós viajemos, que vós viajeis e que eles viajem. Então, sempre acompanhado do que no presente do subjuntivo. Que eu finjas, que tu finjas, que ele finja, que nós finjamos, que vós finjais, que eles finjam. O pretérito imperfeito ele serve para indicar uma ação presente, passado ou futura. Olha que confusão! Né? E é usado para expressar desejos, probabilidades e acontecimentos que estão condicionados por outros ou a outros. É conjugado habitualmente com a partícula se. Então sempre vai ter o se na frente quando é pretérito imperfeito. Agora, como assim presente, passado ou futuro? O verbo ele vai estar no pretérito imperfeito, mas esse desejo ele pode estar em qualquer tempo. É o desejo que você queria que acontecesse isso, ou queria que no futuro acontecesse. Por exemplo, eu queria ganhar um PlayStation 5. Nossa,
Eu queria que eu tivesse ganho um PlayStation 5 no ano passado. Não aconteceu, a ação está no passado. Ou eu posso dizer, eu queria que eu ganhasse um PlayStation 5 no final do ano, no Natal. Isso ainda não aconteceu, vai acontecer, mas o verbo está no passado, no pretérito perfeito. Então seria mais fácil se eu estudasse mais. Se ele tivesse mais respeito, teria pedido ajuda. Ou seja, está no passado essa ação. Seria bom se ele pudesse vir conosco. Então, o verbo está no passado, mas ele se refere a algo que pode acontecer no futuro. Então, presta sempre atenção, né, no tempo verbal em que o verbo está, não o que necessariamente ele pode significar. Ah, se ele pudesse, o se é uma partícula que indica pretérito imperfeito. Então, ele está no pretérito imperfeito. Ok? Mesma coisa o presente do subjuntivo, que a gente acabou de ver. Se eu tenho a partícula que, ele está no presente. Se eu tenho a partícula se, ele está no pretérito. E sobre o futuro, né, ele expressa uma eventualidade, uma possibilidade, algo que pode acontecer, talvez, indicando uma ação que ainda não aconteceu no futuro, mas que poderá acontecer. Então, ele é conjugado normalmente com a partícula quando. Olhou, tem um quando, uma expressão acompanhada de um verbo, então ele está no futuro do subjuntivo. Quando eu estudar mais, serei melhor aluno. Quando ele vier morar aqui. Quando nós quisermos. Então, sempre no futuro, quando eu tenho quando. E por aí vai. Quando eu viajar, quando tu viajares, quando ele viajar, ou quando nós viajarmos, quando vós viajardes, quando eles viajarem. Quando eu fingir, quando tu fingires, quando ele fingir, quando nós fingirmos, quando vós fingirdes e quando eles fingirem. É bem tranquilo, apesar de ser um pouco chatinho conseguir entender essa ideia de presente que pode conter uma ação futura, o verbo no passado, mas que pode indicar presente, passado, futuro. Não se atenha muito a isso, presta mais atenção, né, na forma verbal. Se ele está no presente, no passado, no futuro, na forma que ele se encontra na frase. Ok? Um abraço.